Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Anabela. Eu sou o Jaime, o pai da Anabela, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal de se falar. Aqui em casa a gente fala sobre muitos assuntos, mas hoje um assunto bom que a gente gosta de falar é sobre a Bíblia. Nada melhor do que fazendo um estudo bíblico, passando para vocês um pouco do nosso conhecimento, né, Bela? E a gente vai começar assim, né, com o estudo bíblico. A gente vai gravar toda sexta-noite para vocês e espero que vocês estejam acompanhando a gente. Bora para a primeira pergunta. Vamos lá, antes da primeira pergunta, tem um pequeno texto aqui que eu vou ler para vocês, que fala: a Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca, composta de 66 livros escritos por cerca de 40 autores das mais variadas culturas, origens e ocupações. Durante um período de 1.600 anos, milhares de pessoas já deram a vida literalmente em defesa das verdades nela contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas neste estudo com a Anabela. Primeira pergunta: como Jesus considerava a Bíblia? João 17. Vou ler para vocês aqui. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Bela, como Jesus considerava a Bíblia? Bom, como está escrito aqui no texto que a gente acabou de ler na Bíblia, Jesus considerava a palavra como a verdade. Tudo que está escrito nela, a gente pode saber que vai acontecer e que são promessas para a vida da gente, que se a gente ler alguma coisa na Bíblia, a gente não precisa se preocupar porque vai ser verdade, vai acontecer. E Jesus considerava ela como um livro sagrado, né, que falava só verdades. Ok. Pergunta 2. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Vamos ver em Atos 8, 26 a 31. Se você quiser acompanhar com a gente, pode procurar na sua Bíblia o livro de Atos 8, 26 a 31. Aqui está falando a história de Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não pode explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, Beto, a pergunta é a seguinte: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Bom, às vezes, quando a gente está estudando a Bíblia, a gente acaba não entendendo umas coisas. E mesmo que a gente, às vezes, pesquisa, a gente não consegue entender. E às vezes a gente precisa de alguém mais experiente que nos explique
Às vezes a gente fica, às vezes a gente é meio orgulhoso pensando, não, só eu entendo, eu só lendo entendo, mas às vezes a gente realmente precisa de ajuda de alguém que nos ensine e que apresente pra gente essas coisas. Muito bom. Muito boa a resposta, né, cara? Terceira pergunta, então. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Essa aqui é de verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Comparar os textos que tratam do mesmo assunto. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque se a gente está estudando algo, se a gente não entende, às vezes se a gente não entende realmente, a gente já pesquisou, a gente, como eu falei antes, às vezes a gente precisa de ajuda de alguém, mas antes disso a gente precisa pesquisar, ver se a gente realmente não entende. Então sim, é verdadeiro, a gente pesquisa, olha para realmente entender e saber o que o texto quer falar pra gente. Ok. Buscar outras passagens que explicam um assunto, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque quando a gente está buscando algo, a gente não pode ver só ali, a gente tem que procurar em outros lugares para ver se fala sobre isso ou não. Ok. Estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo. Falso, porque sempre que a gente vai ler a Bíblia, a gente procura sempre buscar a orientação de Deus para Ele abrir nossos ouvidos, deixar eles afinados para entender o que o texto e o que Deus quer falar pra gente. Muito bom. Um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Sim, essa daí é uma pergunta bem parecida com as outras, né? É a mesma coisa, a gente tem que pesquisar, olhar ali, olhar aqui é, sobre o que a gente está procurando, né? Porque não adianta a gente ficar só no lugar, temos que procurar e saber o que o texto, que Deus quer falar pra gente. Ok. A quarta pergunta de hoje é a seguinte: que benefício recebe o estudante das Escrituras? Está em João 5 a 39. Diz o seguinte, 5:39, João, se você quiser procurar também, fique à vontade. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, que benefício recebe o estudante das Escrituras, Bela? Porque quando a gente está estudando, a gente entende e a gente tenta aplicar para nossa vida o que o texto falou pra gente, né? O que de bom a gente sempre tenta aplicar para nossa vida, né? E Deus, ele vê que nós estamos buscando, vê que nós estamos nos aprofundando, querendo saber mais sobre ele, e aí a gente se prepara, aplica o que está escrito na nossa vida e a gente vai para o céu, e a gente tem uma vida maravilhosa lá, e um dos benefícios são esses, e também porque quando a gente está estudando, além de aprender só aquilo que a gente está estudando, a gente aprende muito mais, a gente, a gente fica inteligente, esperto, com assuntos bons para falar para as pessoas. Ok, Bela. Então, complementando essa pergunta, através da Bíblia encontramos a vida eterna. Ela testifica de mim. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Ok. O estudo 1 ele é pequeno, né? Eu acho que a gente pode continuar ele, Bela, cada dia fazendo estudo.
Então vamos continuar. Aqui fala na quinta pergunta, que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? João 16, 13. João 16, 13. Diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmos, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que, que hão de vir. Então, que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Além de, além de estar mais perto de Jesus, a gente também vê muito conhecimento, né? Muitas coisas novas a gente aprende. Falando no texto aí, a gente, como eu falei antes, a gente tem uma nova vida, a gente é totalmente diferente quando a gente estuda e aplica para nossa vida. Ok. Essa pergunta, quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Essa pergunta é boa, hein? Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Segundo Pedro 1, 21. Essa eu acho que não precisa nem ler, né, Bela? Pois é. Mas se vocês quiserem ver aí para ver realmente se está escrito em 2 Pedro 1:21. E, bom... Mas eu vou ler, Bela. Tá, pode ler então. O pessoal ficar por dentro de todos os detalhes. Segunda Pedro. Um 21. Vamos ler então. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Bom, foram, assim, nenhuma palavra, nada foi tirado da cabeça de alguém. Nada foi tirado da imaginação de algo que veio e resolveram escrever. Não, Deus buscou homens inspirados para escreverem a Bíblia. Então, eles foram homens inspirados por Deus. Deus falou para eles tudo certinho que era para escrever. Eles escreveram aqui tintim por tintim. Tudo que está escrito aqui na Bíblia foram homens inspirados por Deus que escreveram para a gente. Ok. Agora tem mais uma de verdadeiro ou falso dela. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Segundo Timóteo 3,16. Se você quiser ler, você pode ler. Segundo Timóteo 3,16. Vamos lá, Bela. Somente o Antigo Testamento? Somente o Antigo. Não, gente. Toda palavrinha, tudo do Antigo ao Novo Testamento, tudo foi planejado, tudo foi descrito por Deus, por homens, né? Por homens inspirados por Deus. Então não é falso, não foi só o Antigo Testamento que foi inspirado. Ok. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Verdadeiro? Verdadeiro, gente. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Ok. Segundo esse texto, a Bíblia é útil para o ensino,
repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Agora, pergunta 8. Já está quase no final, quase terminando aqui o primeiro estudo. Vamos lá. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Êxodo 31:18. Lá no início da Bíblia, gente. Gênesis, Êxodo. O Êxodo conta ali sobre um pouco da história do início, né? De quando Deus criou os céus, a terra. É ali o início da Bíblia. Se vocês quiserem acompanhar, Êxodo 31:18. E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, a parte ali da Bíblia que não foi escrita por homens foi a parte dos 10 mandamentos, que quando Moisés subiu ao monte, Deus pediu para Moisés subir ao monte, ele deu para Moisés, naquele tempo, 2 tábuas escritas 10 mandamentos pelo dedo de Deus. E deu para Moisés, né? E deu para Moisés para o povo ali seguir, né? E aí foi aplicado na Bíblia. Então é a única parte da Bíblia que não foram escritos por homens. Ok. Pergunta 9. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Não, Pergunta é gente. séria, né? Bom, antes de começar o vídeo, a gente estava lendo até sobre isso. Bom, ninguém é autorizado a mexer uma palavrinha da Bíblia. Sim, sabemos que tem Bíblias em várias linguagens, mas todas falam a mesma coisa. Mas, tipo, mexer na Bíblia, por exemplo, trocar as palavras dos 10 mandamentos, trocar o que está escrito nos 10 mandamentos, não, gente. Isso está completamente errado. Eu vou até ler um texto aqui que fala sobre isso, ó. A última página da Bíblia, ó. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará suas partes da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente veio sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ok, agora ficou bem esclarecido. E a última pergunta desta noite, do nosso primeiro estudo, com a Anabela, né? Que está explicando para a gente. É a seguinte: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Vamos lá, João 13:17. João nesse lá um pouquinho mais pro final da Bíblia, perto de Apocalipse. Vamos lá. Diz o seguinte: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes.
Interessante, né, Anabela? Então vamos lá. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Tem mais um versículo aqui. Tiago 1:22. O último texto bíblico desta noite também. Tiago, você pode procurar também a sua Bíblia. Tiago 1:22. Mas os evangelhos. Não, Marcos. Perto dos evangelhos, e são os evangelhos, mas é perto aqui dos evangelhos. Um pouco mais pro final, né, da Bíblia. Lá pro finalzinho. 1:22. Vamos lá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Interessante, né? Não só ouvintes, mas praticantes, né? Nós temos que ser. Então, né, tá. Então, como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Bom, né? Aí tá falando que a gente não pode ser só ouvinte. A gente tá lá no culto, mas só vai lá por estar mesmo, fica mexendo no celular, ou nem presta atenção, só tá lá por marcar presença. Não, gente. A gente tem que prestar atenção, entender, pois é por meio dali que Deus fala conosco. Muito bom, muito bom. Então, gente, foi um prazer ter vocês. O nosso primeiro estudo, né, da Bíblia. E muito obrigado pela tua companhia. Mas a gente vai estar no decorrer do tempo agora, mandando mais estudos para vocês que tiverem a fim de conhecer mais sobre a Bíblia. Vai ter mais vídeos, né? Vai ter bastante vídeo toda sexta-noite. Ok. E, bom, gente, foi isso.